Há dentro de todo ser humano, sem exceção, uma pulsão de domínio, uma pulsão de controle. Há uma fome insaciável dentro do ser humano de querer controlar o outro, de querer dominar o outro. Isso parece gerar uma ilusão de onipotência no indivíduo que se propõe a controlar ou a dominar o outro através de diversos instrumentos manipulativos, através, eventualmente, da sedução. Aquilo que acontece no nível macro de um governo, por exemplo, de um estado, de um país, acontece no nível das inter-relações também. O que nós avistamos de maneira macro é o que existe dentro do ser humano de maneira micro. Obviamente que o meio ambiente facilita o desenvolvimento mórbido dessas pulsões de dominação que existe dentro de todos nós. É uma fome de poder, como diria Alfred Adler. Nós queremos poder. Talvez mais do que sexo, nós queiramos poder. O poder gera um prazer todo especial. A fantasia de poder, né? Porque a fantasia de poder, obrigatoriamente, precisa estar relacionada a alguém que queira se submeter a este poder, né? Isso é muito fantástico, muito interessante, porque o poder só tem a sua existência, ele deve a sua existência ao fato dos objetos que são a meta do poder se submeterem a esse poder e retirarem desse poder uma gratificação primária ou secundária. O que isso quer dizer? Quer dizer que este poder só tem efeito sobre a massa, vamos pensar assim, porque a própria massa quer esse poder. Quando a gente vê numa igreja universal do reino de Deus, aquelas pessoas humildes e simples ovacionando, por exemplo, o patético bispo Macedo, a gente tem que se perguntar por que aquelas pessoas estão ovacionando um indivíduo que de cristão não tem nada, é um explorador, né, do próximo, na verdade, é o anticristão, é a antimensagem de Cristo aquela ali, né? Mas temos que nos perguntar por que aquelas pessoas estão ali, o que elas buscam, o que elas querem. Talvez queiram aquilo que o bispo Macedo um dia quis e que todo ser humano, sem exceção, um dia tenha querido obter. Volto a repetir, não nos esqueçamos que aquilo que acontece no macro, acontece no micro. Eu posso ter uma dominação de poder na relação com meus filhos, na relação com a minha mulher, na relação com meu marido, na relação com meus funcionários, na relação com as pessoas que trabalham no meu prédio. Não é absolutamente diferente. Esse desejo de dominar e controlar, ele está enraizado dentro do ser humano, ele é connatural ao ser humano, na verdade, né? Voltando a citar Alfred Adler, que foi o primeiro psicanalista a romper com Freud, ele rompeu com Freud porque ele disse, não, doutor Freud, não é a sexualidade que orienta o desejo humano, é a ânsia de poder, a vontade de poder. Freud não pôde aceitar a proposta de Adler, então os dois romperam, porque Freud achava que era sexo e Adler achava que era poder. Poder é, de fato, um prazer muito especial que o indivíduo não renuncia a ele completamente, sem antes passar por poderosas tentações, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas tentações de Jesus no deserto,
Todas aquelas tentações visam seduzir o Rabi a se identificar com a pulsão de poder e controle. Ele poderia ter tudo se desejasse ter a moda do mundo. Qual é a moda do mundo? A moda do poder, da dominação. A moda de Macedo, a moda de R.R. Soares, né? A moda de Valdomiro, a moda de Malafaia. Essa turma aí é uma turma que exemplifica bem, né, essa imagem da tentação no deserto, sendo que essas pessoas se deixaram seduzir pelo demônio, né? É sintomático que eles vejam demônio em todo mundo e não vejam em si próprios, né? Enquanto que o Rabi Jesus fez uma trajetória inversa, ele renunciou tudo aquilo porque ele tinha uma mensagem a ser transmitida ao mundo, que era uma mensagem de amor, que é o inverso do poder. Mas eu dizia antes, e essa reflexão ela é muito importante, que o poder, para ter consistência, é preciso que alguém bata palminha para o poder, que valide o poder, né? Por causa das projeções de poder desta massa, né? Do ódio, da raiva, né? A gente está vivendo um momento no nosso país onde há muito ódio, não há uma avaliação objetiva do que está acontecendo e providências, evidentemente, precisam ser tomadas para parar, né, a sangria, né, de corrupção que se alastrou pelo país, né? Mas o que a gente vê é uma polarização entre bem e mal, entre ódios que se confrontam, né, cujo resultado final será a mesma situação na qual nós estamos afundados até a cabeça, né? Porque isso não pode dar certo, né? Isso não pode dar certo, né? Esse prazer momentâneo de ver A, B ou C sendo punido, né? Isso não pode dar certo, isso não pode funcionar para a história, né? Isso pode funcionar como catarse de ódio, né, do próprio indivíduo e da massa, né? Tanto do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz.